Amém? Queria compartilhar uma palavra, amém? Com a igreja. E acredito que é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que eu vejo que nós, como igreja do Senhor, nós necessitamos disso, né? Que é sobre as experiências com Deus pessoais. Amém? Eu acredito que as experiências, ela é uma das ferramentas, não estou dizendo que é a única, mas uma das ferramentas que o Senhor nos entregou para fortalecer a nossa fé. Amém? Então, as experiências com Deus, ela consolida a nossa fé. Amém? Ela consolida. Então, quando nós falamos de experiências com Deus, eu vou dar aqui um exemplo, é como se fosse um combustível, tá? Que o exemplo de um carro, que você vê que está com pouca gasolina, o que você faz? Você para no posto de gasolina e você enche até o mantã, né? Porque se não encher o carro, no meio do caminho você pode parar, ok? Então, eu acredito que é a mesma coisa na vida com Deus. Se nós cristãos não tivermos experiências com Deus, certo? Aí pode ser que a gente pode, no meio do caminho, paralisar. Amém? Por que isso? Porque as experiências com Deus, ela fala muito, certo? Acredito que experiências com Deus não se trata apenas de coisas místicas, sobrenaturais, né? Porque quando a gente pensa em experiências com Deus, a gente pensa já ver anjo, ver querubins, ver serafins. Não estou dizendo que isso é errado, ok? Mas que a gente não pode só focar em coisas místicas e sobrenaturais. Agora, eu sei que para cada um, Deus vai querer dar uma experiência, né? Eu posso até pedir, eu mesmo confesso que eu já orei pedindo, Deus, eu quero ver anjos, né? Eu quero ver o sobrenatural do Senhor, até jejuei para isso, entendeu? Mas não fui correspondido de uma maneira, né? E Deus foi me dando outras experiências. Então a gente entende que as experiências, elas falam muito, elas vão consolidar a nossa fé. E as experiências que nós temos que ter com Deus, a gente tem que entender, não é errado você aprender com as experiências dos outros, amém? Você vai aprender. Até porque a gente é muito edificado pelas experiências de cada pessoa, amém? Mas a gente precisa também ter as nossas próprias experiências com Deus. Porque assim como a pessoa tem uma experiência com Deus, que ela vai testemunhar, ela vai edificar você. Assim também você vai ter as suas próprias experiências para edificar outras pessoas que estão ao seu redor, ok? Então as experiências com Deus, ela é muito importante, né? Na caminhada com Deus. Ela vai te fortalecer. Ela vai te dar força para continuar. Eu guardo uma palavra que o apóstolo Marcelo uma vez pregou, ele falou um pouco sobre experiência. E uma das coisas que eu me lembro que ele falou foi que as experiências, as experiências com Deus pessoais, elas te ajudam a permanecer no Senhor. Entendeu? Elas te ajudam, entendeu? Ela te dá uma força, entendeu? Para que você entenda que você andar com Deus, você precisa, né, ter vida. E que é dentro da sua experiência, na sua busca, sabe? Naquele momento seu, experiências na leitura da palavra, experiências no seu devocional, certo? Experiências na sua meditação, experiências no seu jejum, certo? Experiência quando você está aqui cantando, você fecha seus olhos e começa a adorar o Senhor. Você pode receber uma experiência, né? Você pode. Talvez a experiência que vai fazer você, do nada, você não tem explicações, algumas experiências com Deus, e você vai chorar, simplesmente chorar, entendeu? Simplesmente chorar. Mas é um choro que você percebe que não é um choro do emocionalismo seu por causa da música, é porque Deus está tocando dentro de você, entende? E aí ele vai limpando você. Então eu acredito que experiências com Deus é muito pessoal para cada um de acordo com aquilo que a pessoa precisa no momento, amém? E Deus sabe das experiências que nós precisamos dele, né? Que nós precisamos ter com ele em todas as áreas das nossas vidas, ok? Então, para a gente se aprofundar mais sobre essa questão das experiências com Deus, eu queria também falar sobre a palavra experiência, né? Qual é o conceito da palavra experiência? A palavra experiência, segundo o nosso amigo Google, né? Todo mundo se conhece, né? O Google. Ele fala que a experiência, ela tem dois tipos de conceitos e definições. Uma que é para o lado voltado para medicina e ciência, né? Que é a experiência
para a medicina, para a ciência, ou seja, o experimento, ok? E a outra fala que, primeiro, a experiência vem do verbo experienciar, ok? Que está relacionado com o conhecimento ou aprendizado através da prática ou da vivência, ou seja, vida ou sua existência, ok? Então, essa é a definição da palavra experiência. Fala sobre conhecimento e aprendizado na prática da vida, ok? Então, vamos lá. As experiências, ela faz algo em nossas vidas que a gente não esquece. Elas registram. As experiências, ela nos marca. Não é verdade? Vamos falar aqui das experiências naturais nossas da vida. As experiências naturais da vida, por si, ela já nos marca. Não é verdade? Você pode crescer, você pode ter 5 anos, 6 anos, que já tem uma consciência, né? E aí você pode ter 15, 20 anos, você pode ter 40 anos. Eu posso ter 37 anos, mas eu me lembro de algumas experiências que me marcou desde a minha infância. Não é verdade? Então, para você entender o quanto as experiências, ela tem um poder, certo? Que ela marca você, ela marca a sua alma, ela marca os seus sentidos, ela marca a sua vida. Isso tanto como experiências boas e experiências ruins, ok? Elas nos marcam. E através das nossas experiências, seja elas boas ou ruins, que a gente vai adquirindo novas atitudes, novos pensamentos, né? E às vezes a gente não tem aquela, a gente às vezes faz do nosso jeito, algumas coisas dão errado, aquilo, né, já é uma bagagem de experiências. A mesma coisa, você vai lá no trabalho, é a primeira coisa que eles exigem de você, alguns lugares, ou a maioria, né? Você tem experiência em tal serviço? Certo? Então logo eles perguntam para você. Por quê? Porque as experiências, ela conta muito. Ela vai fazer parte da sua jornada na vida. E é a mesma coisa com Deus. Amém? É a mesma coisa. Só que as experiências com Deus pessoais já não se trata apenas de uma coisa natural da vida, mas se trata onde que Ele mesmo vai permitir com que você tenha algumas experiências ligadas com Ele, contato com Ele. Ok? Então as experiências, elas nos marcam, tanto elas boas ou ruins. E as experiências que nos marcam, jamais esquecemos. Não é verdade? Jamais esquecemos. Agora, o que a palavra diz a respeito das experiências com Deus? Tá? Se você analisar biblicamente, você não vai ver algo bem específico em algum versículo que vai falar sobre experiências. Mas aí você vai ver na jornada de cada personagem bíblico que você vai entender que foi uma experiência que eles tiveram. E aí eu deixei aqui, separei 3 versículos para a gente ter uma base, tá? Do que a palavra de Deus nos ensina a respeito de experiências pessoais com Ele. O que provoca, o que causa, o que muda dentro de mim, né? E dentro de você. Ok? Tranquilo? Vamos lá? É isso aí. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 42. Ok? Que aqui vai falar sobre a história da mulher samaritana. O que diz aí? E dizia a mulher, já agora não é pelo que disserte que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, né? E isso quem está falando é a mulher samaritana. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar da mulher samaritana. Então, o que aconteceu ali no histórico dela? Ela teve essa experiência com Jesus, certo? E ali na experiência com Jesus, ela viu que ele era o Messias e ela compartilhou isso a todos da maioria dos moradores de Samaria, que os samaritanos, certo? E aí, o que a gente deu para entender nesse versículo? Que ela está dizendo assim, que nós ouvimos por boato a respeito do Senhor. Nós ouvimos a tua palavra por boatos, né? A respeito sobre a palavra. Só que ela está dizendo também que agora nós sabemos, porque agora nós tivemos contato direto com a palavra, entendeu? Nós
não somente ouvimos por boato agora a palavra, mas que também agora nós temos contato, um contato direto, e que a palavra ficou com eles 2 dias, que foi o próprio Jesus. Então ela está dizendo aqui de uma experiência, onde que eles ouviram falar, certo? Porque naquele tempo, Samaria com os judeus, eles não se bicavam, entendeu? Então tinha ali um conflito até cultural também. Só que daí Jesus foi lá e quebrou essa cultura, quebrou essa barreira. E aí ela começou a dizer. E aí a gente vimos aqui, fala da experiência da mulher, né, samaritana e o povo, né, de Samaria, né, os samaritanos, ok? Outro capítulo, outro livro que eu quero falar para você é a história de Jó, que está lá em 42, capítulo 42, versículo 5, ok? O que diz aí? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora... Vamos lá de novo, todo mundo então? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Viu só? Que legal, né? Aqui fala de uma experiência na prática. Jó, ele tinha teoria, até porque a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. Imagine, só por teoria e receber ensinamentos, né, da lei sobre a respeito de Deus, ele era um homem que cria muito em Deus, certo? Imagine esse homem agora, não só na teoria, agora na prática. Ele teve uma experiência na prática. E por isso que ele diz, não só mais te conheço por ouvir, mas agora é porque os meus olhos te veem. Ao contato que ele teve com Deus, a experiência de vida que ele teve com Deus, ok? Agora outro que eu quero falar para você, Mateus 22 a 29. Esse aqui vai resumir tudo. Que diz assim, vamos lá? 1, 2, 3 e... Respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, errais, certo? Errais na caminhada porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Experiências, amém? De muitas vezes padecemos, a Bíblia fala que padecemos por falta de conhecimento, ok? Mas esse conhecimento não significa apenas no modo teórico, mas na prática de vida, entendeu? Então, por isso que a Bíblia nos ensina, precisamos ter experiências nas Escrituras e no poder de Deus, certo? O poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas, como aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. Então, aqui está falando de uma experiência. E por isso que, por falta de experiência, erramos na caminhada com Deus. Ok? Então, vamos lá. Experiências com Deus nos tira do nosso automático religioso, né? Fala bem na sincera aqui para você, dizer que 24 horas a gente está no fogo, a gente está na unção, não tá, irmão. Muitas vezes a gente, infelizmente, vivemos em uma religiosidade, no automático religioso, eu vou dizer assim, não é verdade? É onde que muitas vezes que deveríamos, né? Deveríamos estar conectados com Deus e que, infelizmente, muitas vezes nós não estamos, né? Por quê? Porque nós temos essa natureza, né? A gente fica muito... Eu acho que a gente aprende muito, certo? A ficar num padrão, né? E uma rotina. E muitas vezes a gente não consegue sair dessa rotina, certo? E por isso que, como que a gente deveria, né, ter mais de Deus, mas a gente não tem. E às vezes é pelo nosso lado religioso, ok? Então, por isso que as experiências elas são necessárias para quebrar um pouco mais esse lado nosso automático religioso, ok? Experiências com Deus nos dá, né, um chacoalhão. É isso, entendeu? As experiências com Deus, ela nos dá um chacoalhão. Sabe aquele chacoalhão que você pega assim, ó, e chacoalha o teu irmão? Vai dizer, acorda aí. Porque muitas vezes a gente está dormindo. A gente está dormindo na caminhada. E aí a gente precisa desse chacoalhão de Deus. E as experiências com Deus é como se fosse nos dar esse chacoalhão. Ou eu dou um exemplo como um aparelho. Ele é muito difícil para falar para mim, embora eu ver para você. Desfibrilador.
Alguém já viu essa palavra? Né? Desfibrilador, ok. É aquele aparelho de dar choque, né? Para quem tem um problema cardíaco. E ele dá aquele choque para despertar o coração, né? Isso a gente já viu muito nos filmes, né? Que entra na ambulância e pega lá aquelas máquinas e pá! Dá aquele choque. E muitas vezes a experiência das pessoas com Deus é isso. É para nos dar esse choque para a gente não morrer, mano. Né? Para a gente não ficar nesse automático nosso religioso. Ok? Experiências pessoais com Deus, com alguns personagens da Bíblia. Agora eu vou citar para você, ok? Olha, eu tô indo rapidinho, hein? Bom, tá no ponto, hein? Você tá no horário. Ok? Então vamos lá. Eu vou dar para você algumas experiências, tá? E a maioria delas está no Evangelho de João, porque eu acho muito interessante, porque Jesus ele representa o próprio Deus, não é verdade? Então, nessas experiências que eu vou mostrar para vocês de algumas pessoas, são pessoas que basicamente elas oraram e Jesus respondeu às orações delas. Amém? Então vamos lá. A primeira experiência que eu quero falar para você aqui é a experiência de Natanael com Jesus. Está lá em João, capítulo 1, do versículo 45 a 50. Você pode estar lendo lá depois. E nessa história de Jesus com Natanael, você vai perceber que Natanael teve uma experiência com Jesus ali naquele momento. Porque a Bíblia fala que começou assim: Natanael era amigo de Filipe, e Filipe foi apresentar Natanael para Jesus, certo? E ele mesmo fala, Filipe fala para Natanael: Natanael, nós achamos aqueles que a Escritura diz, né, que Moisés diz nas Escrituras e os profetas dizem, o Mestre, o Filho de Deus. E que Natanael falou: será que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir uma coisa que preste de Nazaré? E assim Natanael falou. E aí Jesus chegou na frente, eu imagino assim, né? No meu vocabulário, Jesus chega. E aí, Natanael, firmão, beleza? Tranquilo? Firmeza. Eis aqui, né? Aí sim, hein? Um cara firme, né? E aí a Bíblia fala que não há uma pessoa... Aqui está um verdadeiro israelita, né? Ele fala. Aqui está um verdadeiro israelita. Falou para Natanael. Jesus falou para Natanael, não conhecendo Natanael. Foi aquele conto de primeira vez? De primeira vista? E Jesus falou isso para Natanael, né? Eis aqui um verdadeiro israelita. E só por ter falado isso, né? Aí Natanael já ficou assim, né? Tu me conhece da onde? E Jesus falou para ele, na verdade, antes de tu estar aqui, ó, na minha frente, eu já te vi debaixo da figueira sentado. Entendeu? Ele já deu aquele baque, mestre, é o Senhor. Aí Jesus começa a falar, só porque eu te revelei isso, tu creste? Sim, então tu verá coisas maiores que essa ainda, entendeu? É tipo Jesus dando uma nele, se liga, mano. Dando tapinha, pá, se liga, rapaz, que você, né, fica ligeiro. Temos outra experiência, a experiência, tá, de Nicodemos. Mas vamos ali dizer de Natanael, o que se resume essa experiência? Olha o que fez desse homem. Se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. Nessa experiência que ele teve com Jesus. Ele começou a andar com Jesus e se tornou um dos apóstolos de Jesus escolhido por ele. Ok? Agora vamos lá, experiências de Nicodemos. Tá? E está lá no livro de João, capítulo 3, do 1 a 21. Ok? Então ali você vai ver uma história que Nicodemos se encontrou com Jesus à noite, né? E ele era um mestre da lei, certo? Ele era um fariseu, que ele ensinava as escrituras, ele ensinava a lei para o povo ali daquela época, certo? E teve uma hora que ele teve esse encontro com Jesus. E uma das frases, né? Vou só falar aqui uma das frases que foi falada ali na conversa, né? Quem é nascido da carne, é da carne. Quem é nascido do Espírito, é do Espírito, né? E outra frase que foi falada ali na conversa deles,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entendeu? Olha só a conversa de Jesus para Nicodemos. E aí, se vocês ler ali a história de Nicodemos, você vai entender ali que foi uma baita de um ensinamento que Jesus deu para Nicodemos. E que Jesus, como pode, né? Nicodemos falando para Jesus, como pode, mestre, uma pessoa nascer de novo já ele grande? Aí Jesus começa, sabe? Começa ali a mastigar para ele e dar para ele direitinho, entendeu? Enfim, o que Jesus, nesse encontro, qual foi a experiência que Nicodemos teve com Jesus? Porque a Bíblia não fala muito dessa pessoa, só fala um pouquinho, ok? Mas lá em João, no mesmo livro, capítulo 19, versículo 39, aí você vai ver que é o único versículo que fala um pouquinho sobre Nicodemos. Porque o capítulo 3 fala um pouco da história de Nicodemos, aí já não fala mais a respeito dele, mas que fala que ele teve um encontro, ele teve uma experiência com Deus que impactou ele, e que acredito que dá para nos fazer a gente entender que no João 19:39 que ele abandonou, certo? Ele abandonou umas certas coisas para se tornar um seguidor de Jesus. Então no João capítulo 19:39 fala que Nicodemos, junto com o José de Arimateia, certo? O que eles fizeram? Eles pegaram o corpo de Jesus quando Jesus foi morto na cruz e eles purificaram o corpo de Cristo. Então, quem estava lá com José de Arimateia? O próprio Nicodemos. Aquele que conversou, aquele lá do capítulo 3, apareceu agora para ajudar o José de Arimateia a cuidar do corpo de Jesus. Amém? Então a gente percebe que nessa experiência que ele teve com Jesus, a mentalidade dele mudou. Entendeu? E ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus, que veio para a terra e salvar o povo. Outra que eu quero falar para você aqui é a própria experiência da mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4, versículo 1 a 42. Ok? Eu só vou dizer uma das conversas aqui. Amém? Jesus disse, vai, chama teu marido e volta para cá. Ela disse, não tenho marido. E Jesus disse, foste sincera, dizendo, pois, tiveste 5 maridos e o que tem não é teu marido. Eu vejo assim, você pode ver ali o histórico todinho de como foi a conversa da mulher samaritana, mas o baque que ela teve com Jesus foi quando ele trouxe essa revelação para ela. E ali ela começou a ter as suas experiências pessoais com Jesus. Amém? Então, para você ver que as experiências com Jesus, ela marca, né? Ela registra, ela toca você. Porque quando Deus ele te dá uma experiência, não pense que é só para encher o seu intelecto, é para mexer com você, para mexer com sua estrutura. Entendeu? Eu vou até, só para lembrar, sempre aquele versículo que muito a gente fala para evangelismo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe da onde ela surgiu? Da conversa com Nicodemos. Entende? Da conversa com Nicodemos. Então as experiências pessoais com Deus, eu e você, nós precisamos ter. Amém? É como eu disse, não é a única ferramenta, amém? Mas é uma das ferramentas que Deus nos deu para alimentar a nossa fé, para consolidar a nossa fé, para marcar a nossa fé. E eu acredito que muitos de nós estamos aqui por causa das experiências que tivemos com Jesus. Amém? E essas experiências, como eu falei, talvez ela não vai ser um sobrenatural, uma coisa mística, mas vai ser algo... Tá caindo a bateria, né? Vai ser algo que vai ser, talvez, da sua oração, da sua comunhão com Deus. Obrigado. Vai ser algo que você vai buscar ali. Por isso que nós precisamos, quando viemos para Jesus, nós precisamos abraçar. Entende? E às vezes a gente vai ter aquela luta, né, de se render a Deus.
Mas se nós conseguirmos vencermos, Deus ele pode nos dar uma experiência que vai marcar e registrar a nossa fé e vai nos fortalecer. Ok? A última experiência que eu quero te dar é sobre a experiência de Paulo. Eu acredito que todos sabem da experiência de Paulo, que está lá em Atos capítulo 9, que Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor naquela época e que num caminho, né, ele foi surpreendido pelo próprio Jesus e que Jesus veio até a ele, fez ele cair por terra, ele ficou 3 dias sem enxergar e ali ele teve um encontro, ele teve uma experiência tão forte que é como se fosse da água para o vinho. A vida dele mudou radicalmente. Ele se tornou um dos apóstolos e o sofredor do evangelho, né? Então, as experiências com Deus, nós precisamos ter, tá? E não pense que as experiências com Deus é um lado religioso para nós. Não, irmão. Pelo contrário, ele nos tira desse nosso automático religioso que muitas vezes nós acabamos vivendo. É o nosso natural? Pode ser até o nosso natural. É a mesma coisa. Se você vê os apóstolos, tiveram 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. E Jesus batendo ali, ó. Batendo neles. Jesus trabalhando no caráter deles. Jesus tentando ensinar eles. E quando Jesus foi, em questão de 1 dia, de 3 dias, ou seja, 2 dias e meio, eles voltaram a fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Voltaram a pescar, voltaram a fazer o que eles sempre faziam antes de Jesus conhecê-los, né? E muitas vezes nós temos essa prática, né? Que a gente acaba entrando nessa vida que às vezes é natural, só no natural, né? E aí as experiências vêm para mudar nossas vidas, para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É como eu disse aqui no início, experiência significa aprendizado e conhecimento. Então, através da experiência pessoais com Deus, Ele vai te dar um aprendizado e um conhecimento na sua vida. Amém? Eu vou dar só um testemunho aqui que foi bem simples, né? De alguns testemunhos, de algumas experiências que eu tive com Deus, mas essa eu digo que marcou para mim até nos dias de hoje. Teve uma época na minha vida, que eu vou tomar uma aguinha aqui. Ai, que da hora. Tomei minha primeira água como pregador. Ó, e aí, a experiência que eu tive, nesse tempo eu era um jovem solteiro, né? Já estava caminhando com Deus aqui no Japão. E teve uma época na vida que eu entrei numa tribulação, numa crise pessoal minha, numa aflição, que eu me agoniei mesmo, né? E tava tudo difícil. E eu me lembro que eu querendo falar com Deus, né? E comecei a ler a Bíblia. Mas sabe aquele momento que parece que você ora e parece que essa oração não sobe? Ou aquele momento que parece que você lê a Bíblia, mas parece que nenhum versículo te toca? Eu tava desse jeito. Eu fiquei, aí agora, né? E fiquei chorando, aí eu me lembro que eu fiz aquela oração, Deus, fala comigo, eu tô precisando. Aí passam uns minutos, irmão, sem a irmã saber, era uma irmã naquela época que mandou uma mensagem, sem ela saber que eu tava passando. Ela me mandou Salmos 34:19. Me consolidou na hora. Salmos 34:19, né? Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, ok? Então, quando veio esse versículo para mim, ela mandou uma mensagem aqui para mim no Keitai. Rapaz, aquilo na hora, mas sabe que na hora mesmo, tocou assim, parece que a Bíblia entrou assim, parece que esse versículo entrou no coração, pá, e foi lá no meu ritmo. E de repente ali num versículo, fui liberto. Num versículo. Amém? É claro que eu estava ainda dentro de uma guerra, no cenário de guerra. Mas dentro de mim,
né? Dentro de mim, eu comecei a me posicionar. Dentro de mim, eu comecei já a ficar resolvido, entendeu? E aí eu descansei no Senhor. Então, eu não sei qual é a experiência que você precisa, mas eu sei que você precisa de uma experiência com Deus. Talvez a gente tá tão frio, sabe? A gente tá tão frio assim no nosso coração, que talvez eu acho que é o momento de nós termos experiências com Deus. Eu acredito que cada um aqui tem suas experiências com Deus, cada um. De uma maneira e outra, cada um. Cada um. Tanto como os novos que estão se chegando, tanto como os veteranos, não importa. Eu acredito que cada um já tem uma experiência com Deus. Mas nós precisamos buscar mais experiências com Deus. Mais. Amém? Para que a gente não fique também no nosso automático religioso. Porque o próprio Jesus, ele está disponível, certo? Para derramar em nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então Deus sabe do meu coração, Ele sabe do seu coração. Então as experiências com Ele é o que nós necessitamos, que nós precisamos. Amém? Deu para entender a mensagem? Amém? Então que você busque, amém? Busque, busque, busque vida com Deus. Busque vida com Jesus. Busque vida com o Espírito Santo. Amém? Busque. E que Ele vai te dar uma experiência. E que nessa experiência Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Assim como nós temos experiências boas com nossos pais biológicos, ou podemos ter uma ruim, não sei. Mas eu sei que com Jesus a gente pode ter experiências boas que vai nos ajudar a vencer o passado, o sofrimento, o presente, as lutas, seja elas emocionais, seja ela na sua mente, seja ela em qualquer tipo de situação que você está vivendo agora. Amém? Mas que não se contenha de que você pensar, eu estou bem, do jeito que eu estou agora, eu estou bem. Ok, você está bem. Mas isso não significa que nós devemos só achar que nesse momento estamos bem e não buscar mais experiências com Deus. Amém? Então essas experiências que eu falo não se trata apenas de nós darmos arrajadas de línguas ou cair. Amém? É mais do que isso. Talvez mais do que profecias. Amém? Talvez mais do que o momento de você receber um milagre, o momento de você ter uma palavra do conhecimento, de revelação, entendeu? Mas é algo dentro de você, é dentro de você, é dentro de você. E as experiências com Deus, ela veio para soprar sobre nós a vida nele. Amém?